E eu queria trazer um flash dessa palavra. Então eu vou partir aqui daquela base que a gente construiu aqui na Santa Convocação Sacerdotal. E eu quero trazer um outro viés dessa palavra. Vamos abrir dois versículos muito conhecidos da Bíblia sobre o reino de Deus. São os mais conhecidos sobre o reino. Primeiro está em Mateus capítulo 6, versículo 10. É a oração de Jesus. É uma frase da oração que Jesus ensinou os discípulos a orarem. E a frase que menciona o reino de Deus é um convite, é uma declaração profética, é um anseio do povo de Deus, que o reino venha. Então Mateus capítulo 6, versículo 10, leia em voz alta comigo, diga: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, se na terra como no céu. De novo, só você forte, vai. Quantos querem que o reino venha sobre a sua vida? O que muda na vida de uma pessoa quando o reino vem? Quando Jesus ensinou você a desejar o reino, a suspirar e a clamar que ele venha, qual é o projeto, qual é o propósito? Puxa, o reino veio sobre a minha vida, mudou completamente. Não há nada maior na vida de uma pessoa do que o reino de Deus vir para a vida dela. Então Jesus me ensinou a convidar, veio o teu reino, a desejá-lo. Aí o outro versículo está no mesmo capítulo, um pouquinho à frente, quase que no mesmo embalo da fala de Jesus, é o versículo 33, Mateus 6, 33, com uma promessa, não tem jeito de ser maior, essa promessa é imensa, e é um princípio: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus, que mais? E a sua justiça, continue. Diga comigo, todas as coisas. Qualquer coisa que você anseie hoje está dentro desse pacote de todas as coisas. Qualquer necessidade, qualquer batalha, meu irmão, qualquer coisa está dentro desse pacote prometido por Jesus. E esse pacote é uma consequência. A primeira parte do versículo é sua responsabilidade. A segunda parte do versículo é responsabilidade de Deus. A responsabilidade de Deus é: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Forte demais. Mas essa atribuição de Deus, é Deus que acrescenta todas as coisas, é consequência da primeira parte, que é missão sua. Qual é a missão sua? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscar é uma coisa muito dinâmica. Buscar não é uma teoria passiva. Buscar é o que você está fazendo aqui essa manhã. Buscar é você levantar pela manhã e dizer: Senhor, minha vida é tua. Se aparecer demônio, eu vou passar por cima em nome do Senhor. Eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Né? Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele não cabe no segundo, ele não cabe no terceiro. Se você não der o primeiro, você não tem o reino. O reino só entra, só se encaixa no primeiro lugar da nossa vida. Prioridade absoluta. Amém, povo de Deus? E quando ele põe o reino de um lado e todas as coisas do outro, e o reino governa todas as coisas, o reino é a origem de todas as coisas. Todas as coisas seguem o reino, todas as coisas obedecem ao reino. A insanidade humana é dar as costas para o reino para conseguir todas as coisas. Não, dê o seu coração ao reino e todas as coisas seguem você. Essa manhã você está dando a primícia da semana, o seu primeiro dia da semana para o reino de Deus. Amém, gente? Você está dando as primeiras horas da semana para o reino de Deus. Então deixa eu profetizar: essa semana todas as coisas te serão acrescentadas. Todas as coisas. Amém, amém? Muito bem. O reino começa com o rei. Não há reino se não há rei. Existe uma diferença entre reino e reinado.
que é reino e o que é reinado. Vamos pegar o exemplo do Reino Unido, a Inglaterra. O reinado da rainha Elizabeth durou 70 anos. O reinado dela foi dentro de um reino que tem mais de 1000 anos. O reino é uma estrutura. O reino é um sistema poderoso. O reinado é a ação do rei. O reinado é a presença do rei. Querido, não há reino se não há reinado. Jesus veio para reinar. Jesus é o ponto de partida. Jesus é o centro de tudo. Jesus veio. Pilatos está interrogando Jesus. Ele diz: tu és rei? Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas ele pergunta para Jesus: tu és rei? Jesus dá a resposta mais curiosa do mundo. Jesus pergunta para ele: essa pergunta vem de ti ou te disseram a meu respeito? O que Jesus quer dizer com isso? Se o seu coração quer saber se eu sou rei, eu tenho uma resposta para te dar. Agora, se você só está repetindo uma conversa de um terceiro, não faz parte do seu anseio, você não está naqueles que buscam o reino em primeiro lugar, eu tenho outra resposta para te dar. A pergunta aqui é: qual é a sua interação com o reino? Qual é a demanda do seu coração? Pilatos, se você quiser saber de verdade, eu tenho uma resposta para te dar. Vem de ti essa pergunta? Essa pergunta vem do seu coração? Quantos querem entender o reinado de Jesus? Quantos querem Jesus no centro da sua história? Amém, gente? Aí Pilatos é até arrogante, ele fala: por acaso eu sou judeu? Foi seu povo que te entregou para mim. Jesus diz assim: se o meu reino agora não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros agiriam a meu favor para que eu não estivesse aqui, para que eu não fosse entregue. Mas o meu reino agora não é desse mundo. Ele até põe um agora, porque vai chegar um momento que tudo vai ser dele. Amém, gente, né? E aí Pilatos diz: ah, então tu és rei. Olha a resposta: eu para isto nasci e para isto vim ao mundo. Eu para isso nasci, para isso eu vim ao mundo. Peraí, Jesus, deixa eu entender então. Então o Senhor está me dizendo que o Senhor nasceu para ser rei. E o Senhor veio ao mundo para ser rei. Rei na minha vida, rei no meu casamento, rei na minha casa, rei na minha descendência, rei no meu trabalho, rei nos meus dias, rei nessa semana, rei nos últimos dias desse ano, rei no ano que vem, o rei em toda a extensão da minha história. Ele veio para ser rei, amém, gente? E eu preciso desejá-lo como rei. E aí eu queria pular lá para Apocalipse, capítulo 17, verso 14, em que uma das batalhas do desfecho da história é mencionada. E aqui os versículos anteriores dizem que todo aquele movimento demoníaco, falso profeta, besta, os demônios, os seres que servem o inferno, eles se ajuntaram para uma grande peleja, uma grande batalha, o desfecho. E aqui diz assim: pelejarão eles, a gangue do mal, a turminha das trevas, os condenados para sempre. Eles pelejarão contra o Cordeiro. Leia o restante para mim. De novo. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Mais forte um pouquinho. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Dá um aplauso ao Cordeiro. Ele vencerá. Ele prevalecerá. Aí a Bíblia explica por que ele prevalecerá. O Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores. Continue. Dá mais um aplauso para ele. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Meu irmão, você não está servindo um ser frágil. Você está servindo o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele tem absoluta autoridade. E ele continua, meu irmão, o versículo, se parasse aqui já estava bom demais, mas o versículo não termina aqui.
Ele os vencerá, pois Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Leia agora com vontade, vai. Estou vendo eles aqui, estou vendo eles aqui, estou vendo os que vencerão. Você é, meu irmão, você está incluído nesse versículo, querido. Esse versículo está falando do meu rei e está falando de mim. Ele os vencerá porque Ele é simplesmente o Senhor dos senhores, e porque Ele é simplesmente o Rei dos reis. Mas Ele não vencerá sozinho, vencerão também os chamados. Quem foi chamado? Os eleitos. Cadê os eleitos? E os fiéis que se acham com Ele. Cadê os fiéis que se acham com Ele? Meu, dá faz uma festa aí, dá um brado de aleluia. Então eu queria dizer nessa manhã que o diabo morre de inveja de você, porque o final da sua história já foi decretado. Já pode fazer o que for, meu. O bicho é criativo, faz um barulho tremendo, quase convence. Mas ele é o pai da mentira. Ele sabe da derrota dele e ele sabe da sua vitória. É uma ilustração que eu amo, vou ter que repetir essa situação. Imagine o seu time de futebol jogando a final. Finalíssimo. Sabe aquele time, esse mesmo. Só que o jogo, a final, cai na hora do culto, irmão. E você é crente, você vai para a igreja. Mas você não é bobo, você deixa gravando o jogo lá em casa, para assistir o replay como se fosse ao vivo, certo ou não? Aí você está aqui no culto, pensando, meu Deus, como é que será que está aquele jogo? Aí você, não, esquece, deixa eu adorar, né? E o tempo todo ligado, pensando se o seu time venceu ou não venceu. Termina o culto, você não quer saber quanto foi o resultado, porque você quer assistir a gravação como se fosse ao vivo. Aí tem um irmãozinho na igreja que torce para o mesmo time e é fanático, e já está sabendo o resultado. Você não quer encontrar com ele porque você não quer que ele te conte. Aí você vê o irmãozinho do outro lado, você já dá a volta aqui, não quero nem ver o irmão, porque eu não quero saber o resultado, eu quero assistir a gravação como se fosse ao vivo. Aí quando você está saindo lá, o irmãozinho te vê e fala, irmão, vencemos. Fala, o que você me contou, irmão? Mas amém, que bom, né? Aí você vai para casa, senta naquele sofá confortável, pega ali uma pipoquinha e dá o play. 10 minutos de jogo, o time adversário marca um gol. Como é que você reage? Como é que você reage? Você reage assim, já que vira, já que o meu time dá a volta por cima. Certo ou errado? Porque você já sabe o resultado. Deixa eu te contar uma coisa. O rei já contou o resultado da nossa história para nós. E no final você vence. No final você vence. Cutuca o seu vizinho falando, no final você vence. Essa é a diferença do cristão que está dentro do reino. Porque de vez em quando a gente leva um gol, viu, irmão? De vez em quando, meu Deus, misericórdia. É ou não é, gente? De vez em quando você é atingido, de vez em quando vem um golpe, mas você dá uma risadinha e fala, já que muda, já que vira, já que o meu time vai para cima, já que eu viro esse resultado, porque eu conheço o final do jogo e o meu time vence. O Rei dos Reis já venceu. Amém. Enquanto eu não entro no reino, eu não entendo esse paradoxo do reino. Porque o reino não é um reino de aparência. O reino é um reino da essência. Você vai ter que escolher se você vai viver pela essência ou pela aparência. Você tem que escolher isso.
Porque o reino das trevas só tem aparência, não tem essência. O reino de Deus começa só com essência, sem aparência. Só que o reino de Deus, que tem essência, ele vai crescendo, 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 e vai chegar uma hora que todo olho verá, como diz a palavra. Vai ser impossível não ver, amém, gente? Então, quando eu entendo a cultura do reino, que é uma cultura desse aparente antagonismo, deixa eu te dar alguns exemplos bíblicos desse paradoxo do reino de Deus. Quem morre vive, quem perde ganha, quem reparte soma, quem retém perde, quem sacrifica acumula, quem se esvazia se enche, quem se humilha é exaltado, quem chora se alegrará, quem serve é o maior, quem é pequeno é grande, quem é o último é o primeiro, quem se considera tolo é sábio, quem se reconhece o pior é o melhor, quem doa recebe, quem perdoa é perdoado, quem sofre por ele reina com ele. Quem não tem nada, tem tudo. Quem renuncia, possui. Quem cede, herda. Quem desce, sobe. Quem é fraco, é forte. Quem tem a cruz, tem a coroa. Irmão, o diabo não tem condição de segurar você. Sabe a única alternativa que o diabo tem com esse exército vencedor? Nos enganar. Nos enganar, convencer o vencedor de que ele é um derrotado. Essa é a única alternativa dele. Irmão, mas nós já descobrimos o reino de Deus. Diga comigo, eu tenho o reino de Deus. Diga, eu estou no reino de Deus. Diga, eu levo o reino de Deus. Repete, diga, eu tenho o reino de Deus, eu estou no reino de Deus, eu levo o reino de Deus. Onde você entrar, o reino de Deus entrou. Por quê? Porque eu tenho o reino, eu estou no reino, eu levo o reino. Só você vai. De novo, vai. Dá um aplauso forte para ele. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui um texto. Vamos simbolizar um pouquinho o ambiente desse exército que vive no reino em relação ao ambiente das pessoas que estão fora do reino. Quero pegar aqui a figura de um milagre feito por Jesus em Lucas. Deixa eu ver aqui certinho. Lucas capítulo 7, versículo 11. De 11 a 14. Jesus, no meio da dinâmica de rei, governando, reinando, destruindo o império das trevas, andando cidade por cidade, ele chega numa cidade chamada Naim. E a Bíblia diz, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa. Então vamos imaginar. Jesus está indo aqui, quem vai com ele? Seus discípulos. Quem mais? Numerosa multidão. Uma multidão, muita gente. Como é que é o ambiente desse povo? Como é que esse povo reage às pressões e aos problemas? Esse povo está seguindo Jesus, e eles veem Jesus fazendo milagre toda hora. O cego vê, o paralítico anda, o surdo ouve, o morto é ressuscitado, e o povo está, oh, glória. Esse é o ambiente dos que estão seguindo a Jesus. Eles representam o ambiente do reino de Deus. Nós vamos continuar a leitura. Versículo 2, versículo 12, né? Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o quê? O enterro do filho único de uma viúva. Leia o restante. E grande multidão da cidade ia com ela. Opa, então tem uma outra multidão aqui. Tem uma multidão chegando na cidade, tem uma multidão saindo da cidade.
Quem lidera a multidão que está chegando na cidade? Jesus. Quem lidera a multidão que está saindo da cidade? O enterro, o corpo do morto, o caixão. Na época ele não usava o caixão, mas vamos simbolizar aqui um caixão. Como é que está a multidão que sai da cidade? Arrasada, arruinada, abatida, lamuriosa, derrotada, sem esperança. Tadinha da Dona Maria, viúva, perdeu o marido ano passado, só tinha um filho, morreu o filho, ficou sozinha. A morte é cruel, a vida é dura, solitária. Como é que ela vai viver a partir de hoje? Todo mundo fala a mesma coisa. Aqui o ambiente é triste, é de derrota. Eles falam baixinho: coitadinho dela. Outro fala: coitado, o que vai ser dela? Não sei. E do lado de lá, como é que está o povo, gente? Oh, glória! Uhul! Jesus é poderoso. Quem diz amém? Amém, gente. Que aqui o ambiente está encharcado de fé, o ambiente está encharcado de alegria, porque eles veem o poder do reino de Deus toda hora. E essa multidão que segue Jesus, eu imagino que tinha uma turminha lá mais empolgada que fala: vamos fazer uma aposta aqui, qual que você acha que é o próximo milagre? Aí o cara fala: eu acho que é um cego vendo. Eu falei: eu acho que é um paralítico andando. Uhul. O outro fala: eu acho que é a irmã lá casando. Aleluia. Eles estão apostando qual é o grande próximo milagre. Como é que esse povo vê quando um paralítico vem chegando? Qual que é a reação deles? Qual que é a reação deles? Eles começam a rir. Eles começam a festejar. Eu imagino que quando essa multidão vê o caixão saindo do lado de lá, um cutuca o outro: aleluia. A turma de lá que não entende de nada fala: nossa, que desrespeito. A gente chorando, esse povo se alegrando. Só que essa turma de cá já sabe o final daquela história. Meu irmão, o ambiente do reino de Deus é essa coisa encharcada de alegria, de fé, autoridade. Meu irmão, tem bênção, tem promessa, tem vitória, tem presença de Deus, tem anjo para todo lado, tem milagres. Deus vai fazer muita coisa gloriosa na sua vida, porque Ele continua reinando. Continuo lendo, a gente já sabe a história. Vamos ler para ver a festa. Quando terminar a leitura, eu quero sentir a alegria da turma que segue Jesus. Senão nem vou ler. Está combinado ou não? Eita glória! Versículo 13: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Esse é o reino que valoriza o frágil. Esse é o reino que tem compaixão de quem sofre. Esse é o reino que estende a mão a quem não tem esperança. E Jesus se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Essa frase, eu já perdi as contas de quantas vezes o reino de Deus fala essa frase. Maria Madalena chorando na porta do túmulo, o anjo fala: não chore. Aí Jesus diz: não chore, e não chore, e não chore. João está lá, capítulo 5 em Apocalipse, ele chora, o anjo fala: não chore. Hoje Deus está dizendo para você: não chore. Sabe o que me impressiona? Jesus não fez o milagre para depois dizer não chore. Jesus primeiro falou não chore, para depois fazer o milagre, porque Ele quer fazer uma mudança na nossa percepção. Quantos amém, gente? Aí Ele diz para a mulher: não chores. Versículo 14: chegando-se, tocou o esquife, esporte onde o morto estava, parando os que conduziam. Você conhece uma musiquinha que fala assim: Jesus fez maravilhas no deserto da Judeia, curou em Samaria e também na Galileia, e em Cafarnaum um milagre também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez.
Aí vai, Cristo tem poder. Conhece não? É só os mais penteca, né? A segunda estrofe diz assim: na cidade de Naim tinha uma mulher chorando. Seu corpo ia para o túmulo e o povo acompanhando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Eita, dá um aplauso aí para ele, vai. Ele é poderoso. Depois eu ensino a música para você, tá? Chegando, tocou o esquife, parando os que conduziam e disse: jovem, eu. Repete isso com força. Jovem, eu. Irmão, ele tem autoridade para mandar ou não tem? Ele tem autoridade para chamar Lázaro do túmulo depois de 4 dias ou não tem? Até o morto ouve ele. Lázaro! Alguém escutou? Ele está morto. Mas quem está chamando aqui tem poder até sobre a morte. E Jesus mandou. Jesus mandou, eu te mando, levanta-te. Prepara aí. Versículo 15. Prepara aí. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Uhul! A multidão do reino. Glória a Deus. Não sei o que está te afligindo, não sei o que te ameaça, não sei o que tirou sua esperança, não sei o que dói na sua alma hoje, não sei qual território da sua vida coleciona as suas lágrimas. Eu sei que Jesus está sentado no trono e um comando dele muda a história para sempre. Parece que está fraco, pois o fraco é forte no reino. Eu fui golpeado, pois o golpeado é fortalecido pela presença, pelo poder da ressurreição do Senhor. Tem muita esperança dentro do reino de Deus, e é assim que Deus vai conduzir a sua vida, dia após dia, em vitória completa. Quem crê, quem recebe, quem pode dar aí o seu louvor a Ele bem forte, aleluia, aleluia. E eu vou fechar com Filipenses 2, versículos 5 a 11. Vou pegar o 9 a 11. Do 5 ao 8, começa a dizer sobre a descida de Jesus. Jesus se esvaziou. Jesus assumiu a forma de servo. Jesus assumiu a forma humana. E ele se misturou. Curioso, Jesus abriu mão da divindade, mas ele podia ficar isolado. Não, ele se tornou homem e ele se misturou com os homens. Mas ele não parou aí, ele serviu os homens. Mas ele não parou aí, ele morreu pelos homens. Por isso que aquele texto de Apocalipse que nós lemos diz que eles pelejarão contra o Cordeiro. Interessante. Jesus, que é o Rei dos Reis, ele se fez cordeiro, sacrifício. Significa que a vitória que você está levando para casa hoje, e você vai levar para casa hoje, significa que ela custou muito caro, custou o sangue do cordeiro na cruz. E esse texto, falando sobre a humilhação, o esvaziar de Jesus, isso trouxe uma ação, uma reação do Pai. De 5 a 8, Filipenses 2, de 5 a 8, são a ação de Jesus se esvaziando. Dos versículos 9 a 11, a ação do Pai o exaltando. Vamos ler versículos 9 a 11, Filipenses 2, 9. Pelo que também Deus o exaltou. Eu gosto demais da palavra sobremaneira. O que é sobremaneira? Sobremaneira é assim, é extravagante, é além do que você pode expressar. Como é que está a sua fome, irmão? Sobremaneira. É o marido chega para a esposa: eu te amo sobremaneira. O que é sobremaneira? Mais do que eu posso dizer.
Pelo que o Pai o exaltou. Não, enche a boca para falar, vai lá. Pelo que o Pai o exaltou. Que coisa linda, Jesus. O Pai o exaltou muito, 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 muito. Continue. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima. Meu irmão, quando você fala em nome de Jesus, tem um terremoto no mundo espiritual. Esse nome está acima de todo nome. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Aonde? Meu irmão, não sobrou espaço para mais ninguém. Todo mundo vai se ajoelhar diante do Senhor Jesus. Todo joelho vai se dobrar. E continue. E toda língua confessará, declarará, proclamará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Agora, para fechar o pacote, por que Ele é o Rei dos Reis? Porque a Bíblia diz, em Apocalipse 5, que Ele nos comprou com seu sangue, e Ele nos constituiu reis e sacerdotes. O reino é o reino da nobreza. Alguém entrou no reino, ele veio lá de baixo. Deus vai levantando. Deus compartilha a glória. Deus te faz nobre. Deus te faz rei. Meu irmão, está escrito na Bíblia que você é rei e sacerdote. E lá, não, eu vou ter que ler. Põe lá para mim, Apocalipse 5:10, para fechar. Termino aqui, Apocalipse 5:10, o que ele diz? No 9 ele diz: e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Lê a segunda frase forte. E reinarão sobre a terra. E reinarão. Quem reinarão sobre a terra? Esse povo maravilhoso. Versículo 9 diz: Jesus me comprou com sangue. Versículo 10 diz: Ele me fez rei e sacerdote. Se você foi comprado com sangue, você foi feito rei e sacerdote. E se você foi feito rei e sacerdote, você reinará sobre a terra. Por isso Jesus é o Rei dos reis. Muitos reis que reinam em nome do Senhor nessa terra. Você vai entrar na sua casa hoje. Dá licença. Está chegando um agente do reino de Deus. Está chegando um mensageiro do reino de Deus. Está chegando um embaixador do reino de Deus. Está chegando a autoridade do reino de Deus. Amém, gente? E todo demônio vai ter que se curvar diante do nome de Jesus que você carrega. Crê nessa palavra? Diga: venha o teu reino. Grita: venha o teu reino. Grita mais forte: venha o teu reino. Dê um aplauso ao reino de Deus. Pode se colocar de pé.